Aleluia. Boa noite, os irmãos. A paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé para nós começarmos nosso culto ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração. O Senhor, Ele se faz presente neste lugar. Quantos creem? Nós cremos no Teu poder, Senhor. Que o Senhor, Ele possa manifestar a Tua graça sobre cada um de nós. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Comece a dizer palavras de gratidão ao Senhor nessa hora. Palavras que o adoram, que o exaltam. Na beleza da santidade do Senhor. Porque Ele é digno, Ele é bom, Ele é fiel. Aleluia. Nós te exaltamos nessa hora, Senhor. Ó Deus, nós te damos graça, Senhor, por Tua bondade, por Teu amor sobre cada um de nós. Nós somos gratos por essa semana que passou e já podemos iniciar na Tua presença, crendo no Teu poder. Pai Santo, tenha liberdade, que o Teu Espírito Santo se manifeste a nós, trazendo cura, libertação. Transforma o nosso ser nessa noite, ó Deus. Estamos sedentos pelo Teu favor, Senhor. Aleluia. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Santo é o Senhor, Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Você pode erguer as suas mãos e aplaudi-lo com toda a sua força. Tu és santo, Senhor. Com alegria nós te exaltamos, Deus. Santo aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo
serviço de cruz em nosso lugar, no seu lugar. Nós estamos seguros nessa verdade. Você crê assim? Nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim.
Quantos desfrutam dessa vida abundante que Jesus derramou naquela cruz? Quantos desfrutam dessa presença? Quantos podem glorificar o Senhor nessa noite? Palavras de gratidão por aquele sangue derramado. Digno, Senhor, Tu és. Digno das nossas canções, digno dos nossos louvores. Oh, queremos estar, Senhor, com nossa vida entregue, rendida aos Teus pés, Senhor. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. Nós Te pertencemos, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ou eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ou eu sou Teu. Encontrados por Ele. Obrigado, Jesus. Eu vou construir. Erga as suas mãos e declare a Ele o que Ele representa para você. Ele é a rocha. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento.
a esperança da glória. Você pode erguer as suas mãos e glorificar a esse Deus. Maravilhoso és tu, Senhor, grandioso, inabalável. Oh, Senhor, quantas coisas, quantas bênçãos o Senhor tem feito por nós. Nós nos alegramos no Senhor, nós nos agradamos do Senhor, Pai. Oh, minha alma, não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Oh, tudo que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Somos gratos, Jesus, pela família, pela restauração, salvação que alcançou a nossa vida. Somos gratos, Senhor. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Quantos podem? Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Diga pro seu coração, louve ao Senhor. Diga, ó minha alma, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
Oh Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Deus. Oh Pai, somos simples seres humanos. Oh Deus, mas na nossa simplicidade nós nos rendemos totalmente a Ti. Oh Pai, nós não temos palavras bonitas, nós não temos as melhores notas, nós não temos as mais belas palavras, mas tudo que nós temos, nós viemos para Te entregar nessa noite, Senhor. Oh Pai, nós vamos entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, nós vamos entregar o nosso tudo, e mesmo assim sabemos que é pouco, porque o Senhor entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Oh Deus, e nos alegra o coração saber que mesmo na simplicidade da nossa adoração, quando as notas tocam, as vozes começam a adorar, a Tua igreja entra em adoração. Oh Pai, essa adoração não é apenas afinada, essa adoração não é apenas bem orquestrada, mas essa adoração, ela rompe a atmosfera terrestre e ela chega até o trono da glória de Deus. Oh Pai, enquanto nós Te adoramos, Senhor, oh Deus, nós podemos sentir a Tua presença. Oh Pai, às vezes nós perdemos a dimensão, se foi a igreja que subiu, ou se foi o céu que desceu, mas nós temos a convicção e a chama ardendo no nosso coração, com a certeza que a Tua presença está nesse lugar, Deus. Oh Pai, nós queremos Te pedir, continua conosco, Senhor. Continua conosco nesse culto, porque tudo que foi planejado para esse culto, tudo que foi orquestrado, só tem sentido se a Tua presença estiver aqui, Pai. Oh Deus, eu não sei como os meus irmãos entraram aqui nessa noite. Às vezes alguém entrou aqui triste, abatido. Às vezes falta alegria porque os problemas são demais, as lutas estão muito grandes. Oh Deus, mas eu quero profetizar que essa pessoa vai olhar para o alto e é de lá que vai vir o socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, Pai. E junto com essa adoração, nessa atmosfera, essa tristeza vai embora, e onde abundou, Pai, essa tristeza vai superabundar a Tua graça, porque Tu estás nesse lugar, Deus. Oh Pai, às vezes alguém entrou aqui com alguma prisão, ela tenta, Pai, se esforça, luta para vencer, mas parece que o bem que ela quer fazer, ela não faz, e o mal que ela não quer fazer, ela acaba cometendo. Oh Deus, é em Ti que nós encontramos força para nós vencermos qualquer dificuldade. Oh Deus, e nós estamos aqui para alimentar o nosso espírito, para que a nossa carne possa morrer, Deus. Oh Pai, por isso traz-nos, Pai, a beleza da Tua santidade, porque quanto mais próximos do Senhor, mais longe nós estaremos do pecado. Quanto mais próximos do Senhor, mais longe, Pai, nós estaremos das coisas do mundo, e isso não vai mais fazer parte da nossa vida, porque Tu estás morando em nosso coração. Oh Deus, às vezes alguém que entrou aqui hoje, entrou desenganado pelo médico, ou com a notícia de uma cirurgia e está preocupado, ou com alguma doença que foi diagnosticada. Deus, nós acreditamos sim na medicina, mas nós cremos nos médicos dos médicos, que é o Senhor Jesus. E quando a medicina às vezes põe um ponto final, o Senhor põe uma vírgula, e a história do Teu filho e da Tua filha continua, Pai. Oh Deus, nós queremos entregar a vida do nosso irmão Messias. Deus, onde ele estiver agora, nós Te entregamos o Teu filho nas Tuas mãos. Ele que vai estar passando por uma cirurgia, Deus. Nós queremos pedir que não seja apenas as mãos dos médicos, mas que o Senhor esteja orquestrando a cirurgia do início até o final. Seja o cirurgião, oh Pai, todos que vão fazer parte dessa cirurgia estarão debaixo do Teu controle. E eu quero profetizar que daqui a alguns dias nós estaremos aqui com o irmão Messias, comemorando a vitória que o Senhor fará na vida dele. Oh Pai, o nosso irmão que acabou, Pai, sendo cometido de um AVC, oh Deus, está passando dificuldades, Pai, no hospital.
Oh Deus, eu te entrego a vida dele nas tuas mãos, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa cuidar do teu filho. Onde ele estiver agora, traz a cura, Senhor. Oh Deus, os médicos podem designar, mas a última palavra vem do Senhor. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua fazendo milagres. O Senhor continua fazendo prodígios. E o Senhor continua fazendo maravilhas. Por isso, Pai, nós como igreja te entregamos a vida do teu filho nas tuas mãos, Pai. Nós te entregamos o Ramon nas tuas mãos, Pai. Cuida dele, livra ele de qualquer enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Porque tu estás nesse lugar. E nós queremos profetizar que em breve nós ouviremos testemunhos de tudo que o Senhor fez no nosso meio. Porque tu estás aqui, Pai. Recebe o nosso louvor, Deus. Receba a nossa adoração. Faz parte desse culto, porque tudo que está sendo feito aqui é para louvor e adoração do teu glorioso nome, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, você vai levantar as suas duas mãos lá em cima, e certos da vitória que Deus já te deu, você vai aplaudir e adorar ao nome dele. Oh! A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o acharás. Quando Salomão diz esse texto em Eclesiastes, nós precisamos examinar ele a fundo, para entender o tão grande é o significado dessa palavra. O pão na Bíblia, ele significa semente. E quando você lança alguma coisa sobre as águas, é como se você estivesse tirando das suas mãos e colocando nas mãos do Senhor. Era esse paradoxo que ele estava fazendo. Ele estava dizendo assim, ó, coloca a sua semente nas mãos do Senhor, porque depois de alguns dias você vai encontrar. E quando nós tomamos posse desse versículo, nós entendemos que a lei da semeadura, ela é para todos nós. E quanto mais nós plantarmos, mais nós vamos colher. E não no significado de quantidade, porque como eu ministrei algumas semanas atrás, questão de dízimo e oferta, o Senhor não olha a quantidade, Ele olha a intenção. Se nós ofertarmos o nosso melhor, se nós semearmos o nosso melhor, Ele vai olhar para a nossa semeadura. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a semear o seu melhor na casa do Senhor. Independente de quanto seja o seu melhor, semeie, e você vai ver isto voltando para você. E aí você vai semear mais, isso vai voltar mais para você, e isso vai continuar, e nós seremos prósperos, não só financeiramente, mas em todas as áreas da nossa vida, se nós derramarmos a boa semente no altar do Senhor. Amém, irmãos? Fique de pé comigo. Nessa hora você vai ter a oportunidade de estar dizimando e ofertando aqui na igreja. Nós temos também hoje a contribuição com o FAEP. Você pode estar dizimando e ofertando de forma digital pelo Pix, que está passando no telão, e também em cédula, né, que ainda existe um pouquinho de cédula. Fique na dispensação e semeie o seu melhor. Deus, nós te entregamos cada um dos dizimistas e dos ofertantes nas tuas mãos, Pai. Faça prosperar aquele que semeia com alegria, entregando o seu melhor. Em nome de Jesus, amém. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em
pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Tu és digno, Senhor. Se essas palmas é para Jesus, você pode aplaudir muito mais alto. Glória a Deus. Agora você vai ficar ligado, porque nós teremos aqui os nossos avisos e tem muita coisa boa na programação. Então fique atento para você não perder nada. Paz do Senhor, igreja! Sejam muito bem-vindos! O nosso culto é gravado e transmitido. A permanência no local autoriza o uso de imagem. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. Você que está nos visitando pela primeira vez, fale com a gente, temos um presente para você. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Por isso, queremos convidar você para participar de um dos nossos grupos familiares. Eles acontecem em vários bairros da nossa cidade, de segunda a sexta. Tem sempre um grupo esperando por você. Domingo é dia de estarmos juntos. Às 8h30 da manhã, Escola Dominical. Logo após, às 9h30, acontece o nosso culto de celebração. E às 19 horas, nos encontramos novamente no culto da noite. Amém, gente? Vocês estão aí? Paz do Senhor. Você já deu passeio para alguém perto de você aí, atrás de você? Você que nos visita, você é muito bem-vindo. E você que não nos visita também é muito bem-vindo, né? Não é verdade? Diga isso para alguém, você é muito bem-vindo aqui na casa do Senhor nessa noite. Que bom é ter você aqui, você fez uma boa escolha para essa noite, você pode ter certeza disso. Sem querer ser redundante, pessoal, vocês viram aí do dia 17 a 19 de julho, vai ter o retiro de inverno. Cadê os jovens aqui? Onde é que eles estão? Você não perde tempo para se inscrever, viu? Mas a gente tem um reforço, um pedido da organização, que você que não é tão jovem assim mais, você também pode participar. Como? Colaborando, fazendo a sua participação lá para servir no retiro. A disponibilidade de vagas depende da quantidade de pessoas que estiverem lá para ajudar nas coisas que são necessárias em toda a logística lá. Você pode procurar, está aqui o Vitinho, a Maraísa, o André, para procurar o André também, né, Vitinho e Maraísa, para se disponibilizar a servir ao Senhor. Você pode ter certeza que você vai estar semeando numa geração que vai dar frutos para o Senhor, já tem dado frutos para o Senhor. Você viu também aqui no dia 27 de junho, no último sábado, nós temos batismo às 15 horas, isso é uma celebração para toda a igreja, tá? Nós teremos ali um bom número de irmãos que vão descer as águas do batismo, celebrando, declarando, confessando publicamente a sua fé em Jesus.
Então você está convidado para estar lá. E às 13h30, nesse mesmo dia, 27 de junho, preste atenção nisso. Todos que vão se batizar, todos que discipularam as pessoas que vão se batizar, e aqueles que estão vindo à igreja, passaram a frequentar aqui a igreja, de janeiro para cá, nós temos um encontro no dia 27, às 13h30. Você que começou a frequentar a igreja, neste janeiro para cá, nós temos um encontro ali no sítio, né? O batismo é no sítio, esse encontro também, às 13h30. Vocês viram ali que é um encontro para novos membros, assim como quem vai se batizar e aqueles que estão discipulando. Como você faz para estar lá nesse dia? Você precisa se inscrever para que a gente consiga organizar esse encontro. Você se inscreve pelo QR Code verde que está atrás aí das cadeiras, ou por meio do Ministério de Boas-Vindas, que está ali atrás, à disposição para te ajudar. Você pode passar o seu nome, eu estarei lá no café, eu estou congregando na igreja de janeiro deste ano, né? Então eu quero colocar meu nome ali, para que a gente consiga organizar lá. Amém? Amém, gente? Nós estamos aí na nossa penúltima ministração da série de Efésios. Eu quero que você já abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Se você puder abrir, se você trouxe a sua Bíblia, quero que você traga aqui. Irmão Maicon, eu fiquei sabendo que hoje é o seu aniversário, é verdade? Amanhã? Não entendi. É hoje? Gente, uma salva de palmas para Jesus, pela vez do irmão Maicon aí, comemorando aniversário com a gente aqui. A produção me contou no meu ouvido aqui, né? Depois a gente dá um abraço, viu, irmãos? Presentes também. E hoje também diz que é dia do pastor. Sabia disso? Cadê os pastores dessa casa aqui? O pastor Eurico, pastora Silvia, pastor Iara. Hoje é nosso dia, viu, irmãos? Eu não estou falando isso aqui para você me dar presente, não vou contar para ninguém, que é o Caos 41, tá? Minhas camisas eram M, agora já é G, tá? Que Deus continue nos sustentando, dando graça nisso. Quem abriu em Efésios 5, olha aqui um pouquinho para mim. Vamos fazer um resuminho de Efésios. É impressionante a profundidade que o livro de Efésios traz para o crente. Quem aqui é crente? Diga glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero te convidar de coração a, em toda oportunidade, louvar o Senhor, abrir sua boca, exaltar Jesus. Estou muito mexido hoje. Hoje a gente teve ali alguns irmãos aqui. Nós enterramos o nosso irmão Marcelo, o marido da nossa irmã Cláudia. Lutou por anos, né, fazendo hemodiálise, né, ficou numa fila de transplante de rins, e hoje o céu recebeu ele, né? E ali meditando hoje, enquanto a gente cantava, a gente está com o nosso irmão Ramon também, internado lá em Oliveira. Alguns irmãos assim, em situações tão difíceis que só quem já passou sabe como é. E você está aqui bem, você está aqui com saúde e há fôlego nos seus pulmões. A Bíblia fala que todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então você pode abrir sua boca e dizer aleluia ao Senhor. Você pode exaltar a Jesus. O tempo que temos é agora, irmãos. Às vezes a gente está focado num negocinho que falaram para nós. Às vezes a gente está preocupado com um negocinho que está demorando demais. Irmãos, para algumas pessoas, algumas pessoas estão assim, eles não têm mais problemas, eles têm um só. Às vezes precisando de um milagre, precisando de uma ajuda. Se você está bem, não deixe de louvar o Senhor. E quando você estiver mal, você já vai ter estudado bastante, treinado bastante. No dia mal, na hora que a angústia vem, você vai ter aprendido a louvar o Senhor em qualquer circunstância. Mas eu estava falando do livro de Efésios. O livro de Efésios, ele é muito importante para o crente, porque ele trata o crente como um todo. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas que se entregam a Jesus? Elas pensam que Jesus quer converter a religião delas, quer converter a prática. Agora eu entreguei minha vida para Jesus, então agora eu oro de determinada maneira, eu frequento uma igreja de determinada maneira. Isso é fato. Essas coisas são transformadas quando nós conhecemos Jesus. Mas Jesus não quer converter só, digamos, a parte religiosa da sua vida. Jesus quer alcançar e transformar a sua vida por completo, como um todo. Olha que interessante no livro de Efésios, capítulo 1, fala de como nós somos em Cristo,
a partir de Jesus, a partir do momento que nós encontramos Jesus, como nós lidamos conosco, quem nós somos, a nossa identidade. No capítulo 2 de Efésios, a gente já vê, Paulo ensinando como nós lidamos com o nosso velho homem, com aquele que nós não somos mais, aquilo que nós deixamos para trás. No capítulo 3, o texto dá ênfase em como nós nos relacionamos com Jesus. Olha que interessante, conosco, com quem somos, com quem fomos, com Cristo. Lá no capítulo 3 está escrito: habite Cristo ricamente em vossos corações. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Aí vem o capítulo 4, que fala de dons e ministérios. O livro está nos ensinando a nos relacionar com a igreja. Depois, na continuidade do 4, ele vem falar sobre como nós lidamos com as pessoas da sociedade no geral, como nós andamos, com quem nós andamos, como nós vivemos. E agora no capítulo 5, ele vai falar dos nossos relacionamentos mais próximos, como nós lidamos com aqueles que estão em nossa casa, em nossa vida, no nosso trabalho. E na semana que vem, vai falar sobre como nós lidamos com o mundo espiritual. Perfeito demais, não é? A palavra de Deus é maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre nossa casa, sobre o nosso lar, sobre como nós precisamos, à luz da palavra, sermos convertidos nos relacionamentos mais íntimos que nós temos, A palavra de hoje, irmãos, é para quem tem uma família para cuidar, e também para aqueles que ainda vão ter uma família para cuidar, para aqueles que são filhos, para aqueles que são pais, para aqueles que são líderes aí no seu trabalho, na sua profissão, para aqueles que são liderados. Essa é uma palavra para todos nós. E é muito interessante, nós vemos como se Deus quisesse, Ele não ia nem se preocupar em nos orientar a viver dessa maneira. Ele podia nos orientar, como eu disse, só numa esfera religiosa. Vocês vêm na igreja, cantam uma vez aqui por semana, traga seus recursos, contribua com o reino, mas Deus se preocupa na nossa vida como um todo. Deus quer ver Jesus sendo formado em mim e em você por completo. Quem pode dizer glória a Deus? Existe uma linha que ela foi muito usada na humanidade, chamada de dualismo. E tem muitos hoje que vivem nesse dualismo. O que é o dualismo? É você separar aquilo que é sagrado daquilo que não é. Então, por exemplo, aqui na igreja eu tenho uma prática sagrada, da porta para fora eu não tenho mais, porque não tem nada a ver as coisas da terra com as coisas eternas e celestiais. Com Jesus não é assim. A Bíblia fala que Ele nos faz nova criatura. Põe a mão no teu coração, fala assim: em Jesus eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem pode dizer glória a Deus? Então esse texto, ele quer falar assim, a palavra de Deus quer nos falar como nós devemos viver a partir do momento que nós entramos para dentro da porta da nossa casa. Quem nós somos quando nós entramos para dentro? Não tem jeito de entrar para fora, pastor, é só para dentro. Quando nós entramos em nossa casa, Efésios 5, vamos no 22. Ele vai começar dizendo para as mulheres, para as esposas, as mulheres. Vamos ler o 22 até o 24. Mulheres, sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A gente tem que aproveitar, nós vamos ler mais alguns versículos, obviamente, que senão as irmãs vão ficar bravas comigo se eu parar por aqui. A gente tem que aproveitar enquanto a gente pode pregar isso publicamente, As coisas têm ficado difíceis, as más interpretações têm permeado a mente de tantos sobre um tema tão claro, tão simples, Deus faz as coisas muito simples, o ser humano começa a complicar e caçar confusão onde não tem. O texto está dizendo: mulheres, sejam submissas. O que é submisso? O que é um submarino, irmãos? O que é um submarino? É um meio de transporte, vamos dizer assim, que anda
por dentro, submarino, dentro do mar, né? Então, submisso, submissão, é você estar dentro de uma missão. Fala comigo, missão. Então, o que o texto está dizendo é para as mulheres participarem, estarem dentro da missão do marido. Tem complicação nisso? Não tem. E aí, essa palavra submissão não significa que Deus está querendo que as mulheres aceitem tudo caladas, sem falar nada, baixa a cabeça, mesmo que elas não concordem. Não é isso. Amém, irmãs? Quem pode dizer glória a Deus? Se você está dentro da missão, quando você está vendo algo que você não concorda, aí que você tem que falar. Você tem que falar com seu marido, para falar assim, não é assim que a gente tem que viver. Porque se você aceita tudo sem falar nada, até aquilo que você está enxergando, porque mulher tem um sexto sentido, tem ou não tem, maridos? Ela sabe, aquele negócio que a mulher fala assim, não gostei disso aí não, né? Aí a gente já acha ruim, mas lá na frente a gente fala, não, mas não é que ela tinha razão, né? Ah não, Deus caprichou, né? Quando deu esse faro para as mulheres. Se a mulher está vendo alguma coisa que não é correta, que aquilo não cheira bem, seja num sentido espiritual ou em qualquer outra situação, se ela não falar nada, a missão fracassa. Só que quando há uma direção, a gente tem que entender que o texto está dizendo, mulher, o marido é o cabeça, ele que vai dar a direção. Esse é o desenho de Deus para o lar. E aí, você como esposa, quando você faz isso, ele está dizendo assim, ó, seja submissa ao marido como ao Senhor. Você faz isso como adoração ao Senhor. Só que sabe o que é o mais interessante desse texto aqui? Que o texto está falando para as mulheres, mas eu já vou inverter o negócio para o nosso lado, para os maridos. Está dizendo, seja submissa, né? Marido, será que você tem uma missão? Você tem uma missão clara para a sua casa? Porque quantas vezes a gente quer que as esposas sejam submissas? Submissas a quê? Você dá uma direção para a sua casa? Você dá uma direção para a sua família? Ou você deixa isso por conta da sua esposa, né? Aqui ele está dizendo, como Cristo é o cabeça, você toma esse lugar de liderança, de autoridade, que às vezes fala, ela não me respeita, mas será que você está nesse lugar? Aqui ele fala assim, ó, como também Cristo é o cabeça e o Salvador. Marido, será que eu e você temos a postura de um Salvador? Aquele que se entrega pelo bem da esposa, porque eu vou te falar, para uma mulher ser submissa a um marido desse aqui, bíblico, não é difícil. Tem uma missão, é o cabeça, se posiciona, tem uma postura de Salvador, aquele que vai se entregar no lugar. É ou não é, irmãs? Quem pode dizer glória a Deus aí? Esse é um chamado para nós. E aí às vezes eu não sei como é que o feminismo, né, não consigo entender como é que o feminismo conseguiu se opor a isso. Porque nós vamos ler agora dos maridos. Vamos lá, vamos seguir o texto 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha que interessante, o texto deu uma orientação para as mulheres: sejam submissas à missão do seu marido. E quantas para o homem? 7. O negócio engrossa para o nosso lado, viu, maridos? Viu, se você já tomou uma cotovelada aí, você pode saber que o negócio é sério para nós. A Yara só não me cotovelou porque eu estou aqui. Senão agora amanhã sobe aqui e me dá uma cotovelada aqui também. 7 direções, uma para a mulher, 7 para o marido. Amar como Cristo, entrega, diga comigo, entrega. Santificar a esposa, será que nós estamos santificando a nossa esposa, ou nós estamos corrompendo a nossa esposa? Às vezes tomando a direção da casa para um caminho que não agrada o Senhor. Olha outro, ele diz que como Cristo
limpou a igreja pela palavra. Marido, você deve limpar, lavar a sua esposa pela palavra. Será que nós, como maridos, estamos ministrando a palavra de Deus dentro da nossa casa? Porque é assim que Cristo amou a igreja. Aí vem uma outra parte aqui interessante, que as mulheres vão gostar. Olha lá o 27. Assim como Jesus, ele para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Então as mulheres vão falar: tá vendo? Eu mereço esse botox, né? Sem ruga, perfeita, né? Tá vendo? Eu tenho que ir lá me cuidar. Mas o texto não está falando disso não. Mas não que não seja bom, tá, gente? Está dizendo assim, ó: sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. O marido coopera com o crescimento espiritual da sua esposa. Tem esposa que vai tomar, às vezes quer crescer espiritualmente, quer dedicar, o marido vira uma pedra no sapato, um empecilho. Às vezes até sendo crente, não quer deixar a esposa buscar a presença de Deus, não quer deixar a esposa desenvolver algum chamado, ministério. Está dizendo aqui: você tem, marido, um compromisso com o crescimento espiritual da sua esposa. No 28 ele diz: ama ela como a si mesmo, e dela alimenta, porque mulher com fome é complicado, viu, irmãos? Tem que alimentar e tem que cuidar. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, qual que é a dificuldade de uma submissão, se for no padrão da palavra? A gente não tem dificuldade de se sujeitar a alguém que é capaz de entregar a vida por nós, alguém que é capaz de entregar tudo para cuidar e para nos orientar e para dar direção na missão. Então agora eu quero voltar para você, mulher. Aqui está dizendo que o marido tem que cuidar, tem que ensinar a palavra. Se o seu marido tomar essa postura aqui, será que você vai permitir que ele faça isso? Está dizendo que o marido tem que te amar. Você permite que seu marido te ame? Parece uma pergunta óbvia, mas tantas mulheres, quando o marido toma qualquer iniciativa, ao invés de incentivar, ela critica e leva ele a desistir. Aqui está falando que o marido tem que cuidar da casa, cuidar da esposa. Quando o marido tenta tomar ali, cuidar de alguma maneira dos filhos, o que você faz, esposa? Deixa eu te trazer uma revelação aqui. Ele nunca vai cuidar de nada da sua vida, da sua casa, dos filhos como você, esposa. Sabia disso? Por mais que a gente se esforce, né, maridos? Quem reconhece isso? Que nós nunca vamos alcançar as habilidades que uma esposa tem. Mas quando o marido começar a fazer isso, faz ele desistir não. Fala assim comigo: facilita. Fala comigo, marido: facilita. Facilita seu marido te amar. Às vezes é uma coisa que você acha que podia ser melhor. Incentiva, não faz desistir. Porque às vezes ele está até começando algo, mas às vezes de tanto a mulher só criticar, só resistir, só falar: isso não é assim, isso é assim, isso é assim, faz ele desistir. E aí depois vai fazer o quê? Reclamar para o pastor, né, gente? Quem pode dizer glória a Deus? Olha o versículo 30, que interessante. Porque nós somos membros do seu corpo. Preste atenção. Você é marido, você é esposa, mas espiritualmente vocês são irmãos em Cristo. Sabia disso? Nós somos irmãos em Cristo. A gente tem que cuidar, o marido da esposa, a esposa do marido, como alguém que está cuidando de um filho. Você tem que pensar que Deus é teu pai, mas Ele também é seu sogro, né? Que Ele é pai do seu cônjuge. Imagina se você cuidar mal de um filho, de uma filha de Deus. Nós vamos prestar contas a Ele. Está dizendo aqui que nós somos membros de um mesmo corpo. 31. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, cada um por si também ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Olha que interessante. Então está dizendo que quando o marido e a esposa vivem de acordo com o que a Bíblia está dizendo,
ele reflete um mistério. Qual é o mistério? O relacionamento de Cristo com a sua igreja. Você começa a entender por que hoje a nossa sociedade, o pensamento que cega, né, a gente viu isso quando eu ministrei aqui o capítulo 2, o pensamento que cega o entendimento dos incrédulos, quer destruir aquilo que Deus desenhou, porque isso vai deixar de refletir o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Marido e esposa, se você tiver com seu marido e sua esposa, olhe para ele, olhe para ela aí. Vocês são reflexo do relacionamento de Jesus com a igreja. Não deixe o inimigo distorcer esse relacionamento. Você que ainda não é casado, ou você que não tem seu cônjuge aqui, você é um reflexo. Deus, né, aqueles que ainda vão casar, Deus quer colocar pessoas assim na sua vida, para que vocês sejam um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer bem alto, glória a Deus? Então, irmãos, aqui ele diz, não obstante, então, cada um ame, o marido ame a sua esposa e a esposa respeite o marido. Quem fez, alguns irmãos aqui, que a gente teve a oportunidade de casar, a gente falava um pouquinho numa dos contatos que a gente tem para preparar o casal ali para o casamento, sobre o ciclo virtuoso. O que é o ciclo virtuoso? O marido ama a esposa respeita o marido. Por causa disso, o marido ama ainda mais a esposa, e a esposa respeita mais ainda o marido. E assim é o ciclo virtuoso. E como é que é o ciclo defeituoso dessa relação? O marido não ama a esposa desrespeita o marido. Por causa disso, ele deixa ainda mais, ama menos ainda a esposa, e ela desrespeita, e aí alguém precisa quebrar esse ciclo para esse casamento voltar a ser o que a palavra ensina. Então é isso que nós precisamos entender. Vamos lá, vamos seguir aí para as outras relações mais íntimas. No capítulo 6, versículo 1, está dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filhos, a palavra de Deus está dizendo: obedecei vossos pais no Senhor. Diga comigo, no Senhor. Tem dois sentidos esse no Senhor. Primeiro, quando você faz isso em obediência à palavra de Deus, o Senhor recebe isso como adoração. E segundo, o que é no Senhor, porque se os nossos pais, porventura, nos ordenarem a fazer algo que desagrada a Deus, estamos desobrigados de obedecer. Ele diz: obedecei vossos pais no Senhor. A gente tem muita liberdade no nosso país. Alguns países, quando um filho se converte a Jesus, ele é expulso de casa, ele é deserdado. Obviamente ele está desobedecendo seus pais, e isso a Bíblia, a palavra, Deus não vai cobrar dele, porque ele não está desobedecendo por um motivo injustificado. Ele está, na verdade, obedecendo primeiro a Deus. E se o pai ou a mãe ali está exigindo do filho algo que desagrada a Deus, ele está desobrigado a obedecer. Amém? Vocês entendem isso? Amém ou não? Mas naquilo que está de acordo com o que a palavra ensina, filhos, obedeçam vossos pais. Ele diz: honra o teu pai e tua mãe. O que é honra? Filhos, cadê os filhos aqui? Quem está aí? Cadê os filhos? Levanta a mão aí. Filhos que moram na casa com os pais ainda. Isso. Preste atenção nessa palavra. Quer viver muito? A palavra está dizendo aqui. Você quer ter uma longa vida, uma vida boa? Honra teu pai e a tua mãe. O que é honra? Honra é um destaque. Honra é uma importância diferenciada. Você tem que amar os seus pais mais do que você ama os seus amigos. Tem que honrar os seus pais mais do que você honra outros relacionamentos. É muito comum, filhos, principalmente na adolescência, na juventude, começa às vezes a namorar. Aí o namorado ou a namorada começa a tirar o filho da casa, começa a colocar coisa minhoca na cabeça do filho ou da filha ali, para que ele se afaste dos seus pais. Se você tentar num relacionamento assim, irmão, cai fora. Isso aí não é para você. Alguém que está te incentivando a desagradar a Deus. A Bíblia fala para a gente honrar. Enquanto a gente está ali debaixo da autoridade dos pais, e depois que a gente sai, é lógico que nós tomamos nossas decisões, construímos a nossa casa, nos tornamos cabeça, nos tornamos pais também, mas o sentimento de honra nunca acaba. Nós temos que sempre lembrar que
Deus colocou um pai, uma mãe, mesmo se a gente se relaciona bem com eles ou não, porque a palavra honra, ela não significa fazer algo porque eu quero, ela não significa fazer algo porque a pessoa merece, não é isso que está escrito no texto. Ele está dizendo honra, porque isso é justo. Ainda que você não tenha bom relacionamento, às vezes com pai e mãe, você teve alguém que abriu mão de muita coisa para te criar. Na maioria das vezes, na maioria mesmo, pais deixaram de fazer coisas que talvez sonhavam, de fazer de executar projetos por amor aos filhos. Estou mentindo, pais e mães? Vocês podem dizer amém? Então, filhos, ainda que você esteja num período difícil de relacionamento, a Bíblia te ensina a honrar. Agora eu vou falar para os pais. Agora é hora dos filhos darem um cutucão nos pais, né? Vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, criai-os na disciplina e na admoestação, no ensino do Senhor. Pais, é aquela palavrinha que eu falei agora mesmo. Fala comigo, facilita. Fala comigo, facilita. Viu, pai? Viu, mãe? Está dizendo, não provoque os filhos a ira. A ira, irmãos, aqui, se a gente for estudar o sentido disso aqui, não é aquele negócio, uma raivinha que você faz no filho, não. Não é isso que traz ira para o coração. A ira, muitas vezes, ela entra quando os pais não têm tempo para os seus filhos. Eles vão carregando aquela marca, aquela mágoa. Às vezes, principalmente nós homens, que achamos que é só comprar as coisas, comprar comida e pagar conta. Às vezes o filho carrega uma ira de não ter 5 minutos do que todo mundo tem do seu tempo. Às vezes a ira vem no coração dos filhos quando um pai, uma mãe não se esforça para estar nos momentos de importância na vida deles, mesmo desde pequenininhos até quando eles são adultos. Isso provoca ira. A ira gera buracos emocionais que vão ser preenchidos muitas vezes em coisas que não agradam o Senhor. Quando você profere sentenças, palavras negativas que marcam, isso produz ira no filho, produz reação, produz algo que vai sendo guardado ali, e na hora, né, no pior momento aquilo sai, e às vezes a gente fala, o que eu vou fazer com esse filho meu? A gente tem que tomar cuidado para não levar nossos filhos à ira por causa de palavras que nós dizemos a eles. Quando a gente corrige os filhos com desprezo, com deboche, essas coisas marcam. Então, você quer ter filhos obedientes? Quantos pais aqui querem filhos obedientes? Diga glória a Deus. Eu te digo a mesma coisa, facilita, não dificulta. Tem gente que acha que educar o filho é dificultar a vida do filho. Você tem que ser realista, né? Se você abrir o Instagram hoje, você vai ver 1 milhão de diferentes opiniões sobre como a gente deve criar os filhos, tá? Sabe qual é a opinião que eu quero seguir? Essa aqui. Essa aqui tem anos, essa aqui não depende de modismo, veio do eterno, é o manual de vida. Mas a gente tem que criar os filhos no caminho do Senhor, sem dificultar a vida para eles. Tem uns que dizem assim, eu vou fazer ele passar, aperto para ele ver o tanto que é difícil a vida. Meu irmão, não precisa disso, é só você ser realista, tá? A realidade, ela já é dura o suficiente. Você não precisa piorar a vida do seu filho para ele aprender, para ele virar uma pessoa madura. Não é isso. Só ser realista. Não é passar a mão, não é fingir que não existe realidade. Seja realista, fale a verdade, corrija com amor. Seu filho vai receber isso como orientação, ainda que ele não goste. No futuro ele vai nos agradecer. Quem pode dizer glória a Deus? Essa é a maior herança que a gente pode deixar. O caminho do Senhor, a admoestação do Senhor. Como já foi dito tantas vezes aqui, a gente ensina nossos filhos no caminho que ele deve andar. Então aqui você vê, né, falou de relação de marido e esposa. Ele dá uma orientação para aquele que tem que se sujeitar, mas dá uma orientação da responsabilidade daquele que tem que direcionar. Pegou isso, gente? A esposa, ele vem lá, você tem que entrar na missão do marido. Marido, essa é a sua responsabilidade na missão. O filho precisa obedecer, está dentro da missão dos pais, mas ele vem, pais, faça isso de uma maneira correta, bíblica.
não provoque a ira nos seus filhos. E vem agora a última parte, né, desse texto, que vai falar sobre nossas relações. Eu diria na segunda casa que nós temos, que é o trabalho, né? Tem gente que às vezes passa mais tempo, tirando as horas que dorme, né? Tem gente que passa mais tempo no trabalho do que em casa. É ou não é verdade? Então ali, presta atenção, o apóstolo Paulo preocupado com as nossas relações, o nosso trabalho. Como que você é um crente, ali onde você está trabalhando, seja você o líder do lugar ou um liderado do lugar, vem a palavra também. Vamos lá? Versículo 5, Efésios 6, 5. Quanto a vós outros, servos ou liderados, obedecei o vosso Senhor, o vosso líder, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você está dizendo, quando a gente está sendo liderado por alguém, de qualquer esfera, seja na esfera de trabalho, seja numa esfera social, seja numa esfera da igreja, seja liderança, aqui está falando de autoridade, você faz isso com temor e tremor e sinceridade, como a Cristo, não servindo à vista. Como assim? Fazendo só na frente, mas por trás sendo uma pessoa diferente, né? Vamos falar disso aqui já já. Como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer uma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Talvez você nunca ouviu isso aqui que eu vou falar nessa noite, mas se você naquilo que você faz, no seu trabalho, se você fazer isso com sinceridade, de boa vontade, fazendo isso como adoração a Deus, versículo Efésios 6, 8, diz que você vai receber uma recompensa do Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Isso está, irmãos, vocês estão percebendo como a filosofia do mundo hoje é oposta a tudo isso? Oposta, vai falar que você não tem que baixar a cabeça para ninguém não, você vai ficar trabalhando para dar dinheiro para os outros, ele que precisa de você. Já viu isso? Como é que é hoje? A Bíblia está dizendo, se você faz com temor, com boa vontade, você recebe uma recompensa, se Deus abençoar até mesmo na terra, da pessoa que te lidera, mas ainda que Ele não tenha essa capacidade de te recompensar, por qualquer limitação pessoal ou falta de visão, porque hoje qualquer líder que tem uma boa visão, sabe que a gente tem que trabalhar para incentivar aqueles que lideramos, ainda que esse líder não tenha essa capacidade, o texto está dizendo que o Senhor vai te recompensar. E aí ele vem, está vendo mais uma vez, da mesma maneira que ele deu uma orientação para a esposa, trouxe a responsabilidade para o marido, deu uma orientação para o filho, trouxe a responsabilidade para os pais, deu uma orientação para aquele que é liderado, e ele vai trazer a responsabilidade para o líder. Olha o que ele diz no 9: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com Ele não há acepção de pessoas. Olha o que o texto está dizendo, que aquele que está numa posição de liderança, de chefia, de gerência, como você quiser chamar, a gente precisa agir de que jeito? Da mesma maneira, está dizendo de igual modo. Que igual modo? Com temor, com tremor, não fazendo isso só de aparência, não para agradar homens, mas para agradar a Cristo, fazendo de coração, de boa vontade. E o texto ainda diz uma frase muito importante: deixando as ameaças. Quantas pessoas estão liderando hoje os outros por meio de ameaças? Se fizer isso, o texto está nos orientando. Você que tem posição de liderança, não ameace ninguém, seja verdadeiro, seja franco, mas sem ameaças. E ele diz, por quê? Porque você tem uma autoridade aqui, mas acima de nós existe um Senhor, e para Ele não há diferença em quem tem alguma posição de liderança ou uma posição de liderazgo. Quantos entendem? Pode dizer amém. Não há acepção de pessoas para Deus, é uma questão de função. Da mesma maneira que Deus não disse, o marido é o cabeça porque ele é melhor, é uma questão de função, né? Da mesma forma como a gente falou semana passada, que no corpo não tem parte mais importante, não existe, cada um faz o seu papel e as coisas funcionam como Deus planejou. Da mesma maneira os filhos, os pais,
Da mesma maneira, no nosso ambiente de trabalho, nós precisamos entender que para Deus o valor é o mesmo, mas quando cada um faz a sua parte, o nome de Jesus é glorificado. Eu fico muito triste quando eu escuto lideranças às vezes falar: eu não contrato crente, crente mente, crente dá desculpa, crente não trabalha direito. Eu quero declarar em nome de Jesus essa palavra quebrada no nosso meio. Em vez de a gente estar dando testemunho de Jesus, muitas vezes estamos dando mau testemunho de Jesus. A gente tem que parar de pensar que o que a gente está fazendo aí fora não é adoração, é adoração. E importa para Deus. Jesus não converteu o seu domingo, Jesus converteu todos os dias da sua semana, irmãos. O que você vai fazer quando entrar para a porta da sua casa depois dessa palavra? O que você vai fazer quando você entrar na empresa, no seu trabalho, no seu estudo? Aplica isso para a sua vida. O que você vai fazer no relacionamento, no casamento, no relacionamento com os filhos? Jesus, Ele quer transformar a gente por completo. Ele trouxe você e eu aqui para a gente entender isso na palavra. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero te convidar a ficar em pé. Hoje é ceia do Senhor. Fecha seus olhos. Talvez o conserto que você precisa fazer hoje está com alguém tão próximo de você. Talvez é num relacionamento de marido e esposa. Talvez é com o filho. Ou talvez é do filho com o pai. Não ame Jesus de palavras, irmãos. Tome atitudes. Não ame Jesus de teoria. Se você precisa se consertar com alguém, não demore. Você precisa talvez fazer como nós hoje, frequentar alguns funerais, para a gente lembrar que a gente não sabe o dia de amanhã, e que o dia da gente fazer nossas escolhas é o agora, é o hoje. Fecha seus olhos, deixa o Espírito Santo te mostrar o que você precisa alinhar diante dessa palavra. Seus relacionamentos mais íntimos precisam se converter a Jesus. Não tem como você ser crente e ser um marido ruim. Não tem como você ser crente e ser uma esposa ruim. Não tem como você ser crente e ser um patrão ruim. Não tem como você se converter a Jesus e participar de rodinha de conversa para falar mal de chefe. Na rodinha de conversa onde o chefe é mal falado, não tem nenhum chefe. No futuro nenhum deles será. Todos continuarão no mesmo lugar, porque de Deus não se zomba, e a palavra diz que aquele que faz com sinceridade e boa vontade vai receber do Senhor. Não tem como a gente ser crente e ser filho que desonra pai e mãe. Não tem como a gente ser crente e ser pai que dificulta a vida dos filhos. Fecha seus olhos, apresenta a tua vida diante do Senhor. Hoje é noite da gente deixar o orgulho do nosso coração de lado e alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. E em vez de você entender isso como uma palavra dura e difícil, que de fato é, entenda isso como o amor do Pai pela minha vida e pela sua vida, que não precisava nem tocar nesse assunto, mas Ele quer que você viva uma vida boa, uma vida abundante. Ele quer que você viva uma vida que reflita Jesus, que você se pareça com Jesus, não só no que você faz religiosamente, mas em tudo que você é e em tudo que você faz. Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença. Que essa seja uma noite de concerto, Pai. Senhor, avivamento para mim é um marido olhar nos olhos da esposa e dizer: me perdoa, eu vou mudar. Avivamento para mim é um filho abraçar um pai e dizer: pai, eu acho que eu não estou sendo o filho que você merece, eu não estou fazendo aquilo que você merece. Pai, avivamento para mim é a gente mudar a nossa postura, é mudar a partir não só de hoje, mas a partir da segunda, sermos quem o Senhor nos chamou para ser e darmos testemunho, sermos imagem e semelhança de Jesus. Que o Senhor venha nessa noite, Senhor, trazer entendimento para cada um de nós, onde nós precisamos ser consertados. Nós vamos participar dessa ceia, Senhor. Que essa seja uma ceia de alinhamento à Tua presença, que essa seja uma ceia, Senhor,
às vezes a gente agradecer ao Senhor por ouvir o que precisamos e não o que queremos. Pai, para falar o que nós queremos, estão aí os algoritmos, estão aí as redes sociais, estão aí as pessoas que querem amaciar o nosso ego para nos prender a elas mesmas. Nós não queremos isso. Nós queremos ouvir a palavra que traz vida, verdade, e a verdade nos liberta. Senhor, eu quero declarar a verdade que liberta dentro das casas dos teus filhos, daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos ouvindo por essa transmissão. Pai, nós não queremos, ó Deus, um ensino incorreto aos filhos que veem comportamentos nos pais diferentes daquilo que estão em casa e que estão na igreja. Pai, em nome de Jesus, traz coerência, traz verdade, traz sinceridade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, trazer sabedoria aos pais, para que não desprezem as coisas do Senhor diante dos filhos, e aos poucos venham desconectar os filhos do caminho. Pais que tantas vezes estão falando mal de pessoas da igreja, de lideranças, e eles não estão percebendo, Senhor, que eles estão plantando no coração dos filhos distância do caminho do Senhor. Traz arrependimento verdadeiro, teu Espírito está neste lugar. Em nome de Jesus, alinha a nossa vida contigo. Se você deseja isso, diga amém. Você pode estender suas mãos para cá, nós vamos abençoar esses elementos. Jesus nos ensina a tomar do pão e do cálice, para lembrarmos daquilo que Ele fez por nós. E você comigo vai abençoar esses elementos, orar, consagrar, para que quando a gente participar dessa ceia, nós vamos nos lembrar da aliança que Jesus fez comigo e com você. Em nome de Jesus, Deus, consagramos o pão em memória do Senhor, do sacrifício do Senhor entregue por nós. Consagramos esse suco da videira, Senhor. Consagramos esse vinho ao Senhor, em lembrança do teu sangue, Jesus. Que nós venhamos, ó Pai, lembrar que é o sangue da nova aliança, que é aquele pecado que é confessado ao Senhor, aquele pecado que é confessado uns aos outros, marido e esposa, pais e filhos, senhores e servos, também é perdoado pelo sangue de Jesus. E nós seremos, ó Deus, transformados à tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, enquanto adoramos aqui, os irmãos vão entregar, vocês vão esperar, nós vamos esperar uns pelos outros e participaremos juntos da ceia do Senhor. Amém? Os irmãos podem distribuir. Deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos,
carregue orgulho, não carregue soberba, não carregue arrogância e altivez. Olhe para o seu pão, para o seu cálice, cante isso. Pois do pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Cante isso a Ele nessa noite. Tira a dureza. Remove, Senhor, remove, Senhor. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da Levante seu pão diante do Senhor. Levante seu pão, apresente a Ele. Comece a apresentar a sua vida a Ele mais uma vez, dizendo: Senhor, eu quero me lembrar daquilo que o Senhor fez. O Senhor fez a minha vida, Senhor, para se parecer contigo. O Senhor não fez a minha vida, Senhor, para ser uma vida prisioneira do pecado. O Senhor não me fez para ser prisioneiro do meu orgulho. O Senhor se humilhou no meu lugar, se entregou por mim. E é por isso que nós podemos participar do Teu corpo nessa noite. Eu te agradeço, Jesus, pois o Senhor não só me deu uma ordem, o Senhor deu o exemplo. O Senhor me ensinou no caminho. O Senhor me ensinou como fazer, como viver. Eu olho para a Tua cruz nessa noite, e todo aquilo que é orgulho em mim seja derrubado ao chão. Tudo aquilo que é orgulho em mim seja destronado do meu coração. Toma o trono do meu coração, Senhor. Essa é a nossa oração. Vamos comer do pão juntos. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do Antes de tomar esse cálice, eu queria que você trocasse ele com alguém. Pode ser alguém da sua família, pode ser pai com filho, filho com pai, esposo com esposa. Olha nos olhos dessa pessoa. Talvez você tenha algo a dizer a ele, a ela. Pode ser com o irmão que está perto de você. Na presença de Jesus, nossos orgulhos são jogados ao chão e nós experimentamos comunhão verdadeira. Levanta seu cálice. Senhor, nós queremos declarar, ó Deus, que somos família de Deus. Seja família de sangue, família que mora em nossa casa, família da igreja. Esse é o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro que remove, Senhor,
É no nome de Jesus que nós levantamos o nosso cálice nessa noite e dizemos que somos gratos ao sangue derramado, o sangue de Jesus. Nesse sangue participamos da nova aliança com Ele. Vamos tomar em nome de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor, exalte a Ele nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você faça desse louvor uma palavra de bênção e profética sobre os lares, sobre as casas, em nome de Jesus. Se tiver com alguém da sua casa, segura na mão dessa pessoa aí. Se a pessoa, sua família não está aqui, você pode segurar na mão de uma outra família perto de você. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Seus pais, esposa, marido, declare isso sobre sua geração. Conceda sua graça e te dê paz. Declare isso com fé. Teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame. Erga tuas mãos, erga tuas mãos. Declare isso. Tua família, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso
pranto, teu choro. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Nós profetizamos isso, Senhor. Declaramos em família. É contigo, é contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Estenda as mãos para as famílias da igreja, para trás, para frente. Comece a liberar palavras de bênção sobre eles. Palavras de santidade, palavras de mãos santas, palavras de vida e vitória. Declare sobre a vida dos seus irmãos. Há um mover do Senhor neste lugar. Declare a realidade da palavra, a realidade que nós vimos na palavra hoje, sendo verdade nas casas, nos casamentos, nos filhos. Declare sobre aqueles que ainda vão se casar, uma realidade da palavra nas suas famílias. Nós declaramos em nome de Jesus. Agora estenda suas mãos para as famílias da cidade de Arcos. Comece a declarar que a bênção do Senhor vai alcançar através de nós. Pessoas vão observar o nosso procedimento e desejar conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus nós queremos nessa noite, Deus, declarar a realidade da Tua palavra em nossa vida. Inspira-nos, ensina-nos, ó Deus, a nos apropriar da vida que Jesus veio trazer para nós, não só espiritual, mas em todos os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus nós profetizamos, nós declaramos, ó Deus, vida sendo gerada dentro dos lares. Que cada casa, Senhor, seja um lugar onde a Tua presença tenha prazer de habitar. Dia e noite, no dia do riso, no dia do choro, a Tua presença esteja em cada lar, em cada vida. Pai, eu abençoo Teus filhos nessa noite. Nós declaramos nessa noite, Senhor, dias de vitória e bênção da Tua parte. Declaramos força para prevalecer nas lutas. Nós abençoamos aqueles que estão de luto. Fortaleça a vida deles, Senhor. Pai, que nesses dias nós tenhamos uma certeza: o Senhor está conosco aonde quer que nós formos, no nosso lado, dentro de nós, aonde nós formos, nosso trabalho, Tua presença acompanhar a vida de cada um. Em nome de Jesus nós oramos que o grande amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão que só o Espírito Santo é capaz de trazer, seja com cada um de nós hoje e até a vinda de Jesus. Se você concorda, diga bem alto comigo, amém. E eu quero te convidar a abraçar o maior número de famílias e amigos e irmãos que você puder, declarando sobre a vida desse irmão e dessa irmã a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Até 1000 gerações, tua família